Oi, tudo bem? Agora eu mostro a minha esposa às vezes no começo do vídeo para o vídeo ficar mais bonito, né? Só ver minha cara feia é ruim. Ó, a coisa tá ruim agora. O Alexandre de Moraes acaba de soltar bomba lá em Brasília. O que aconteceu? No dia 9 de janeiro, dia 9, logo depois dos ataques terroristas e da tentativa frustrada de golpe do Bolsonaro, um advogado fez um pedido diretamente ao STF para incluir o Bolsonaro e os filhos em qualquer investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Ali foi aberta também uma investigação sobre o Anderson Torres, porque o Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que desmontou toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública e saiu de férias ilegalmente, ainda não eram as férias dele, antes do dia 8 de janeiro. Exatamente, ele montou ali o caos para que acontecesse toda aquela desgraça. Anderson Torres que está preso, vamos lembrar disso. Tá, o que aconteceu? No dia 9, um advogado fez o pedido ao Alexandre de Moraes, ao STF. Ok. No dia 9 à noite, ou dia 10 de madrugada, como você preferir, o Carlos Bolsonaro, dizem que foi o Carlos, mas aí é irrelevante, publicaram na rede do Jair Bolsonaro um vídeo em que ele estava a favor da tentativa de golpe ali. O vídeo foi deletado 2 horas depois. Todo fascista é covarde, né? Ele não mantém ali o posicionamento dele. Ok. Aquele vídeo, já falei aqui, foi motivo de briga feia na família Bolsonaro e tudo mais, ok. O que acontece? A partir daquele vídeo, o Alexandre de Moraes adicionou o Bolsonaro como centro ali do inquérito dos atos golpistas. E depois foi feita uma operação de busca e apreensão, aí não a partir do vídeo, mas em paralelo a isso, né, as investigações andando, foi feita uma operação de busca e apreensão na casa do Anderson Torres. Essa operação encontrou, entre outros documentos, tudo mais, encontrou um documento que era uma minuta do golpe. O que é uma minuta, Thiago? Minuta é um esboço, é o documento que está ali escrito, só não está assinado. Geralmente uma minuta de contrato não está assinada porque faltam alguns detalhes. É por isso que tem o contrato oficial e a minuta. A minuta é a cópia, só que geralmente na minuta falta um detalhe aqui, um detalhe ali, que é exatamente você imprime para a pessoa ler, né? Ler no tato é melhor do que ler na tela para muita gente. E aí, falta isso, isso e isso. Às vezes você escreve uma minuta, alguém escreve uma minuta porque está esperando acontecer alguma coisa para adicionar ou deletar alguma coisa ali da minuta, para alterar alguma coisa da minuta. Depois imprime novamente, assina, acabou. Enfim, encontrar a minuta ali. Quando você liga essa minuta ao fato de que o Bolsonaro tentou grampear o Alexandre de Moraes e ao fato de que o Bolsonaro contratou e a Carla Zambelli contrataram o hacker da Vaza Jato para tentar grampear e hackear o Alexandre de Moraes, aí faz tudo sentido. Eles queriam achar qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes para distorcer os fatos. Lembre-se que eles trabalham com base em fake news, com base na mentira. Distorcendo os fatos, o que eles fariam? Eles simplesmente acionariam aquela minuta, ou seja, viraria realmente um decreto, o Bolsonaro assinaria e ia destituir o Alexandre de Moraes do TSE, prender o Alexandre de Moraes, cancelar a posse do Lula e o Bolsonaro daria um golpe de Estado. Não deu certo, não acharam nada contra o Alexandre e o Bolsonaro não conseguiu o apoio que ele queria. Ok. Foi aberta uma investigação sobre a minuta do golpe. Essa investigação foi aberta na semana que começou dia 9 e acabou dia 18. Entre o dia 9 e 18 foi aberta essa investigação, não lembro exatamente qual dia. O pedido do advogado para incluir Bolsonaro e os filhos na investigação foi feito no dia 9. A minuta foi encontrada lá para o dia 13 e 14. O Alexandre de Moraes viu aquele pedido e falou, peraí, o Bolsonaro já está na investigação dos atos do dia 8. Onde é que o Bolsonaro não está? O Bolsonaro não está na investigação da minuta do golpe. Opa, peraí, vamos adicionar o Bolsonaro lá. Então ele pegou o pedido do advogado, o pedido está bem embasado, tudo mais. Falou, por esse pedido aqui dá para ver que a minuta do golpe faz parte do plano todo. Vamos adicionar o Bolsonaro nesse inquérito também. Então, oficialmente, parte da decisão do Alexandre de Moraes é secreta, viu? Esse é um dos problemas, que não dá para saber tudo, né? Problema, assim, pra gente por agora. Problema mesmo é pro Bolsonaro, que não sabe em que pé tá a investigação. Mas, a parte que não tá secreta, você já sabe que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão oficialmente na investigação, no inquérito do decreto da minuta golpista. Por que o Eduardo Bolsonaro, eu, Thiago, não sei. O Alexandre sabe de coisa que a gente não sabe. Até então, o que se sabe sobre essa minuta de golpe? Vamos ligar os pontos aqui? Anderson Torres tinha uma minuta de golpe na casa dele.
O Valdemar da Costa Neto, olha, o Valdemar da Costa Neto ferrou o Bolsonaro, mas aquela, fala muito de uma apunhalada pelas costas. A do Valdemar da Costa Neto não foi uma apunhalada, não. Mas foi assim, foi umas 10, assim, onde pegou, pegou. Foi isso que fez o Valdemar da Costa Neto. Eu falei, o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para a Globo dizendo que todo mundo tinha minutas golpistas. Que isso era normal dentro do governo Bolsonaro. E que todo mundo oferecia golpe. No meio da entrevista ele fala, não, mas a gente não tava levando em consideração isso aqui, isso no momento. O Valdemar da Costa Neto, ele é apenas o presidente do partido do Bolsonaro. E quando eu digo apenas, eu não estou falando apenas de maneira sarcástica, não. Ele era só o presidente do partido. Ele não era oficialmente parte do governo. Se até ele, que não era parte da cúpula do governo, sabia que toda a cúpula do governo tinha minutas de golpe em casa e circulava normalmente, então imagina a cúpula do governo. Você não é nem do governo, você já está sabendo, imagina o pessoal que está no governo, né? Pois bem, no meio dessa entrevista, o Valdemar fala, o Bolsonaro não deu golpe porque não deu. Se tivesse oportunidade, o Bolsonaro seguiria em frente com isso, mas não deu, não teve. Ele fala isso. Aí, no depoimento dele à Polícia Federal, o depoimento do Valdemar da Costa Neto, eu não sei se você percebeu, não foi tornado público. O do Anderson Torres depõe. Anderson Torres foi depor entre as 16 e 17 horas. Às 17 horas e 15 minutos está todo o depoimento online. Você já sabe de tudo. O primeiro depoimento ele não falou nada porque ele disse que não teve acesso aos autos. Falou, se eu não tiver acesso à investigação, eu não falo nada. Os investigadores perguntaram para ele 1, 2, 3 vezes a mesma coisa. Ele falou, não vou responder porque eu não tive acesso à investigação. O Alexandre de Moraes primeira investigação continuou. Quando ele ferrou o Anderson Torres bem ferrado, ele falou, não tem mais saída para você, meu amigo. São 91 anos de jaula. Aí o que fez o Alexandre de Moraes? Aí ele entregou para o Anderson Torres a parte da investigação que cabe a ele. Essa investigação que agora o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram adicionados. E para o Anderson Torres, a sua situação ferrou. Segundo o depoimento, ele tentou uma estratégia burra, tentou falar que não está assinada a minuta, então não vale nada, tentou falar que ele não teve nada a ver com os ataques, enfim, estratégia burra dele que vai só fazer com que ele fique mais tempo preso. Tá, já ele delata, viu? Calma, ele tá em banho-maria para delatar. Fica aí enjaulado mais um tempinho, vamos ver como é que vai estar a paciência do Anderson Torres daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses enjaulado. Vai piorar a paciência dele bem, assim, bem forte, bem rapidamente. Uma outra coisa, o advogado falou que ele está em situação deplorável, que ele está à base de remédios, que ele nem parece um ser humano. Nossa, que coisa, né? O que ele ajudou a fazer com o Zé Yanomami foi 100 vezes pior. Empatia zero. Não sou nem psiquiatra, Anderson Torres, que se dane. Se ele ficar 24 horas por dia chorando até desidratar na cadeia, a única coisa que eu tenho que falar é o seguinte, coloquem soro nele para não desidratar, que a gente precisa dele vivo. Só isso. O resto, meu amigo, que se dane. Pois bem, aí olha só, agora o Bolsonaro é adicionado nessa. Então você tem a minuta do Anderson Torres, o depoimento do Valdemar da Costa Neto, esse não foi tornado público, em que ele diz que repetiu o que falou na entrevista do Globo. Se ele falar aquilo, ele está realmente jogando o Bolsonaro na fogueira. Ele disse depois do depoimento que a estratégia dele foi não citar nomes. Só que o nome do Bolsonaro ele deve ter citado umas 100 vezes. Quase todas as perguntas são sobre o Bolsonaro. Na entrevista ao Globo, ele não citou nomes também. Sabe qual o único nome que ele citou? Umas 100 vezes também? Bolsonaro. Eu não vou citar nome, eu vou ferrar só o Bolsonaro, os outros não. É essa a estratégia do Valdemar. Tá. Nos mesmos dias em que ele lança a Michelle como candidata. Lembre-se disso. Aí, depois disso tudo, você vê, tinha a minuta de golpe. Eles estavam já preparando, escrevendo, redigindo o que seria o decreto para o Bolsonaro dar um golpe de Estado. Aí você vem com a declaração do Marcos Duval. O Marcos Duval dá uma declaração, depois dá outra, depois outra, ele fala que isso foi estratégia dele. Não foi estratégia. Obviamente, o Marcos Duval se ferrou ali de verde e amarelo, ele foi enquadrado, deve ter sido ameaçado pelo Flávio, tentou trocar a história, não deu. Você tem ali, o Marcos Duval avisou isso para o Alexandre de Moraes antes, ele disse que avisou, o Alexandre de Moraes confirma que avisou, e aí ele disse que não quis tornar aquilo um depoimento em dezembro. Agora ele tomou como depoimento. O Marcos Duval, ele se ferrou bem ferrado, que pegou muito mal no bolsonarismo e que parte da esquerda não entendeu.
Quando ele foi depor, a Polícia Federal falou: você está com o seu celular, Marcos? Cadê o celular? Ele falou: tô, meu celular está aqui. Então, você entrega o seu celular, sim ou não? Tá falando a verdade? Tô. Então, tem alguma coisa no celular que você tenha medo de mostrar? Não. Então, assina aqui que você está entregando o celular. Ele assinou. Aí, quando ele saiu do depoimento, ele falou: a Polícia Federal tomou o meu celular. Eles apreenderam o meu celular. Sabe o que a Polícia Federal mostrou? O documento dizendo que ele entregou o celular voluntariamente. Ele entregou o celular. Ele ferrou todo mundo. O que tem no celular do Marcos Duval? Muita coisa. E aí ele falou que foi apreendido. Por que ele falou que foi apreendido? Porque ele sabe que lá tem prova contra a família Bolsonaro. Aí ele fala: não, eu falei que foi apreendido. A única estratégia dele é a estratégia de tentar não se ferrar perante os Bolsonaro. A única coisa que pode ter sido estratégia nas mudanças de versão dele. Só isso. O resto não. Ele ainda diz: no futuro vocês saberão. Saberemos que ele estava sendo ameaçado. Tá, continua sendo tão bandido quanto era. Olha, aí descobre-se que não, ele entregou o celular porque quis. Então ele realmente entregou todo mundo. Você tem o Valdemar da Costa Neto e o Marcos Duval entregando o Bolsonaro na mesma semana. E aí o Alexandre de Moraes na semana seguinte falando: inclui o Bolsonaro e o Eduardo nessa investigação. Já sabemos que a Carla Zambelli contratou o hacker da Vaza Jato para hackear o Alexandre de Moraes. O próprio hacker da Vaza Jato já admitiu isso, lembre-se disso. Ele disse que era pago com Bitcoin. Ele até fala qual aplicativo ele usa, o burrão. Ele usa Binance. Binance é um aplicativo, você escreve Binance com C, B-I-N-A-N-C-E, um aplicativo aí de Bitcoin. Quando ele fala qual aplicativo, é fácil, mas aí é muito fácil rastrear de onde saiu o Bitcoin para onde chegou. O Bitcoin, ele é irrastreável porque uma carteira Bitcoin é um pendrive. Nada mais que um pendrive. Geralmente coloca um design bonitinho, é um pendrive. E tem um código. Quando alguém deposita nessa conta da carteira, a carteira é como se fosse uma conta, não precisa estar conectada em lugar nenhum. Vamos supor que isso aqui fosse isso aqui, ó. Isso aqui é um carregador de celular. Vamos supor que isso aqui fosse uma carteira Bitcoin. Se eu tenho uma carteira Bitcoin, tá aqui, ó. Tá. O endereço da minha carteira é um endereço bem grandão. Deposite ali. Tá. A pessoa pode depositar. Você não sabe de onde foi, de quem é aquela carteira, de quem é aquele endereço. As transações são públicas. Toda transação é pública no Bitcoin. Só que só aparece assim, saiu de um lugar e foi para outro. Você não sabe de onde saiu e para onde foi. Porque você não sabe, sai de carteiras como isso aqui poderia ser uma carteira Bitcoin. O problema é o seguinte, quando alguém usa uma corretora como a Binance, você tem que colocar lá seu CPF, seu e-mail, seu não sei o que, papapá. Depois você tem que conectar sua conta bancária lá para você poder fazer o depósito e tudo mais. Quando ele diz qual corretor ele usou, a transação que é indetectável do Bitcoin é tão detectável como se ele tivesse feito um Pix. Esse é o nível. Agora sabemos que a Carla Zambelli contratou o hacker. Não sabemos onde o Eduardo Bolsonaro está nessa aí. Comenta aí, quem tá ligando aí os pontos como eu, comenta. O que tem o Eduardo Bolsonaro a ver com essa história? Eu não sei, você talvez tenha uma ideia melhor que eu. O Xandão sabe que ele adicionou o Eduardo Bolsonaro. Parte da decisão dele é secreta. Não dá para saber. Só sabemos que o nome do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro estão ali. Mas outros nomes estão suprimidos. Então ele pode ter adicionado, porque o pedido foi para adicionar Bolsonaro, Eduardo, Carlos, Flávio e Renan Bolsonaro. Todos os filhos. 2 a gente sabe que foram adicionados, os outros 3 não sabemos. E o Alexandre de Moraes pode adicionar outras pessoas ali também, porque tem vários pedidos. Não sabemos. Sabemos o seguinte, agora o Bolsonaro está no centro desse inquérito. Então, oficial, para quem estava falando, Thiago, não prenderam ainda a Carla, e o Walter Delgatti, como é que está esse caso? Um caso que foi revelado aí na segunda-feira, na terça-feira. Estamos aí já quase no final de semana, ninguém foi preso, nada, muita gente fala, e as investigações? A grande mídia finge que não viu, você percebeu isso? A grande mídia deu a notícia. Só que a grande mídia está hoje completamente focada em bater no Lula no caso do Banco Central. É isso, a grande mídia quer enquadrar o Lula na área econômica. Então dane-se se o Bolsonaro roubou, se ele pagou hacker, se ele tentou dar golpe de Estado, dane-se. O que importa é o seguinte, tem que bater no Lula.
Então você não viu um destaque muito grande quanto a esse caso. Porém, veja aí, Alexandre de Moraes está trabalhando, acabou de adicionar o Bolsonaro. Eu tô achando o seguinte, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli estavam sempre juntos em vários desses escândalos aí, principalmente em 2020 e 2021. Vários desses escândalos dos atos antidemocráticos. A Polícia Federal descobriu, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro era um dos coordenadores do Gabinete do Ódio durante o ano de 2020 e durante 2021. Um dos coordenadores ao lado do Carlos. A Carla Zambelli também era uma das coordenadoras. Eu não sei se pode ter sido o Eduardo Bolsonaro quem ajudou a fazer contato com o hacker, não sei. Alguma coisa contra o Eduardo tem, senão ele não teria sido incluído oficialmente no inquérito. O Alexandre de Moraes também não colocou ali publicamente a justificativa, exatamente porque parte de uma investigação, parte da estratégia de uma investigação é que os investigados não saibam em que pé está a investigação. Então, esperemos aí algumas semanas que as coisas estão andando bem rápido, viu? Bem rápido. Ó, saiu a notícia do Walter Delgatti faz o quê? 3 dias, já está aí adicionado oficialmente no inquérito o Bolsonaro e o Eduardo. Mais uma frente aí. Lembre-se, os inquéritos têm praticamente os mesmos agentes, mas quando você abre um inquérito novo, então o STF pode pedir para a Polícia Federal mais tantos agentes, um delegado a mais, ou seja, é mais material humano, realmente, mais seres humanos para analisar todos os dados, que são muitos dados, muitas quebras de sigilo, muitos documentos, muita coisa no celular de cada um dos envolvidos. Agora a Polícia Federal até falou, ó, já pode devolver o celular do Ibanez Rocha, de não sei quem, já puxamos todos os dados deles. Agora a gente está analisando aqui o que tem no celular deles. Pode devolver o aparelho, que o aparelho já não é mais útil pra gente. O que estava no aparelho já está com a gente. A ver aí. E lembrando, Marcos Duval pego na mentira 2 vezes pelo Flávio, hein? Flávio pegou o Marcos Duval 2 vezes na mentira. Tem gente de esquerda falando, era tudo um plano, nem vamos falar desse cara, era cortina de fumaça. Não. Ele tentou entregar o Bolsonaro 2 vezes e o Flávio Bolsonaro pegou ele com as calças curtas 2 vezes. Quer dizer, o cara tá querendo entregar o Bolsonaro mesmo, aí ele fica rebolando assim pra fingir que não. É essa aí. Veremos os próximos passos, peça aí sua inscrição no canal. Falou!